Fala, seus pó de porco, beleza pura? Começando aqui mais um Palpitão do Greg, sábado, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, prestes a começar nesse final de semana. Palmeiras que acabou aí empatando na primeira rodada, na estreia com o atual campeão Botafogo. Tivemos a chance do jogo, é verdade, sim. Aos 88, Flaco Lopes cara a cara com o goleiro, acabou desperdiçando a oportunidade de somarmos 3 pontos que seriam fundamentais. Mas o importante é somar pontos, não tomar gol e não perder em casa. Então, enfim, seguimos, vamos rumo à segunda rodada, enfrentamos o Sport, né, do Retiro fora de casa. Joguinho duro, né, mas joguinho de 3 pontos. O Palmeiras tem que ganhar, tem que somar pontos, né? Esse pré-mundial de Brasileirão também vai ser importante aí para essa arrancada. A gente que fala bastante, já analisou, já acompanhou, já foi campeão aí recente desde que o Pó de Porco surgiu, sabe, né? E aí com os conhecimentos compartilhados também por Pepe Guardiola, que essas 8 primeiras rodadas, essa arrancada é importante, estar no pelotão da frente, somar pontos o máximo possível, porque depois eles fazem toda a diferença para levantar o caneco. Então vamos com tudo para esse jogo contra o Sport, tendo feito a lição de casa no meio da semana, fora de casa, né, ganhando na estreia da Libertadores, um jogo complicado aí, o adversário acertou 2 golaços de fora da área, mesmo assim tivemos aí a resiliência de buscar o resultado. Então 3 pontos na Libertadores de meio de semana, que dá um ânimo, né, que dá aquele fôlego, que dá uma mudada de astral aí, para o resto do ano, né, para virar a página depois do título paulista, para estrear bem na Libertadores, para não ficar aquela corneta correndo solta. Já estou começando a ouvir de palmeirenses aí sobre, né, a comparação com o ano de 21, que o Palmeiras, 21 ou 20, que o Palmeiras acaba perdendo, né, o Campeonato Paulista, mas acaba, no final das contas, erguendo a obsessão à Libertadores. Então, tomara que seja isso, tomara que o Palmeiras, que demorou e tem demorado para engrenar na temporada, engrene aí ao longo os novos reforços ainda, que tem reforço que ainda nem estreou, né, Paulinho? Mas já está treinando em campo, já foi para campo hoje, junto com o Maurício para voltar, que as coisas se desenrolem e fluam aí com mais alegria e mais futebol para o resto da nossa temporada. Mas aqui hoje vocês já sabem que esse quadro é o Palpitão do Greg, é aquela resenha que todo mundo gosta, de cartola, de odds, né? Nosso parceiro Alphabet, Alfa sempre está com a gente, apostou no Pó de Porco, acompanhará nossa jornada para o 2025, embarcará com a gente para o Mundial e é uma casa de responsa. Lá, além das odds, você também tem a central de estatísticas, onde você pode aí ver os detalhes dos jogos, quem ganhou, os confrontos direto anteriores, como que estão aí as probabilidades, quem faz mais gol, como estão os escanteios de cada equipe. Então lá você encontra todos os dados para você conseguir ter mais informação para suas análises e fazer as suas apostas aí, para quem gosta sempre de estar um lance à frente. Então, se você gosta das apostas, quer estar conosco e vai curtir aí o conteúdo desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, né? Ativa o sininho para sempre que tivesse um programa novo desse aqui, do Palpitão do Greg, você receber as informações quentinhas aí para montar seu time no Cartola, para fazer suas odds, tá bom? Lembrando que lá, quando você se acessar a plataforma da Alfa, você pode colocar o código promocional Pó de Porco e aí você apoia a firma aí, porque eles sabem que vocês vieram pelo nosso trabalho até a plataforma deles, tá bom? Então vamos nessa, fazer a primeira análise e antes de falar da segunda rodada, vamos ver como foi os meus resultados na primeira, né? Então eu confesso que lá no Cartolinha fomos bem, né? Fomos bem no Cartolinha, estou abrindo aqui para a gente ver junto, mas eu tive uma pontuação acima da média aí, eu fiquei com 78 pontos, ponto 49 aí, uma valorização de 11 cartoletas. Então a estratégia de valorização para o primeiro dia de cartola aí, para a primeira rodada de cartola, funcionou para mim. O meu maior pontuador foi o Everton, foi dica que eu dei aqui, sabia que o Palmeiras é um time difícil de tomar gol, que o Everton faz defesas difíceis, que o Botafogo ia ter as chances e tudo isso aconteceu. O Everton foi muito bem, tirou 11,50, valorizou e trouxe a maior pontuação para o meu time na rodada. Um jogo sem sofrer gols e 5 defesas. Isso que agora o Cartola não conta mais defesa difícil, porque ele fez defesas dificílimas, tá? Também escalei o Mikael do Parmeira,
4,70, achei que, né, o Cartola tem essas análises aí, às vezes, um pouco furadas, porque ele foi um jogador muito importante no jogo, roubou boas bolas, travou contra-ataques e não contaram nenhuma roubada de bola para ele, só apenas uma falta cometida. Então, 5 pontos por não sofrer gols, uma falta cometida, 4,70, mas razoável a pontuação dele, boa, em cima ali da linha da média, que fez aí a pontuação máxima fluir. Né? Eu também tinha cantado aqui a boa oportunidade que Gabriel Barbosa traria pelo Cruzeiro, por enfrentar um time mais fraco, aí o Mirassol, deu certo, Gabriel Barbosa foi meu capitão, fez gol e com isso somou 13 pontos, foi muito bem. E eu usei a estratégia nova aí desse ano do reserva de luxo. Meu reserva de luxo foi o Guilherme dos Santos, que apesar de não ter participado de forma direta de nenhum gol, fez 3 desarmes, finalizou de fora da área, sofreu faltas, então ele conseguiu aí 7 pontos importantes aí para um ótimo resultado, né? No meu histórico aí foi um ótimo resultado para o start aí do Cartola, 78 pontos. Largamos bem. E eu vou mais a fundo, tá? Fizemos uma liga do Pó de Porco, que eu vou deixar aqui no link da descrição para quem ainda quiser entrar, né? Mas os membros do Pó de Porco a gente fez de última hora essa liga aí, antes de começar a rodada. E eu digo mais, estou em terceiro dessa liga, que me parece que vai ser bem disputado, tá? Pontuações altas aqui. O primeiro lugar foi o Rafael Galvão, 91,69 pontos, mandou bem demais. Também escalou o Everton, também escalou o Mikael e também escalou o Gabriel Barbosa e Guilherme, ou seja, foi muito bem. Não sei se ele viu minhas dicas aqui, mas ele mandou muito bem, usou 4 dos meus mesmos jogadores, foi muito bem. O segundo foi o Palestra Candango do Marcelo Faustino, vamos ver aqui, tirou 85 pontos, não escalou o Everton, escalou o Mikael, escalou o Rafael Veiga, que ficou com 6,40, e também escalou o Vitor Roque, 6,20, além de Gabriel Barbosa também como capitão. Então foi bem demais aí, parabéns para o nosso líder e vice-líder da Liga do Pó de Porco no Cartola, estou em terceirinho ali, então estamos nas pontas. Importante, como eu falei, assim como o brasileiro, é largar bem, sair na frente, não largar o pelotão da frente. Né? Então, deu certo aí nessa primeira rodada. Já que estamos falando de Cartola, antes de ir para as odds, eu vou cantar aqui algumas dicas de Cartola para essa segunda rodada, tá bom? Então, vamos lá. De Palmeiras, né, apesar que é um jogo fora de casa, a gente ainda não tem informações sobre a escalação, tem a questão da lateral direita com o Mike lesionado, então não sabemos aí como o Palmeiras vai vir. Jogo fora de casa também, então é um pouquinho complicado aí, mas eu sempre acredito no Verdão, sempre acho que vai desempenhar bem dentro de campo, e aí eu trago para nossa defesa Bruno Fux, que é um jogador que tem uma boa saída de bola, poderia ter tido uma assistência na primeira rodada, pode ser utilizado ali mais na lateral direita, ali ou subindo mais, né, com essa boa saída que ele tem. Então, mesmo se o Palmeiras for com 3 zagueiros, eu acho que ele pode estar em campo e acho que ele tende a render mais pontuação que o Mikael. Então, Bruno Fux é minha dica aí na zaga palmeirense, tá? Gostei bastante do Vitinho, do Botafogo, no jogo contra o Palmeiras, acabou pontuando bem também, e eles têm um jogo mais fácil em casa contra o Juventude, também é uma dica aí, Vitinho, para a escalação aí, para poder somar pontos, beleza? No meio-campo, eu também gostei da atuação do Gregory aqui, né? Rouba muitas bolas, tem chegada, pode fazer gol, então, por o jogo ser fácil também. Gregory não é Gregório, não é Greg, mas é aí quase um xará. Eu vou de Gregory, tá bom? No ataque, eu também continuo com a leitura do Botafogo, também coloco o Igor Jesus, acompanhado de Vitor Roque. Vitor Roque, que apesar de não fazer gols, pontuou bastante, sofre muitas faltas, tá querendo fazer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Acho que contra o Sport pode ser, sim, que ele balance as redes. Então, Vitor Roque é minha dica aí para o ataque e com a camisa do Alviverde. Então, sempre dois palmeirenses aí no time. Abel Ferreira é um bom treinador, é um pouquinho mais caro, mas é um bom treinador para estar aí somando também para sua pontuação, porque o Palmeiras dificilmente toma gol, né? Então é uma equipe sólida, todos os jogadores aí tendem a fazer uma pontuação alta, então sempre bom aí Abel Ferreira, palmeirense como a gente, comandando o time do Cartola. Fechado? Então tá aí as dicas.
falei minha pontuação, vamos acompanhando aí ao longo do ano para a gente ir vendo aí como que vai ser rodada após rodada o Cartolinha. Tá feito, tá falado. Agora vamos para a Alfa, né? Odds Alfa da rodada. Rodadinha de Brasileirão sempre muito complicada. Quem não viu, mas tem fotos aí do Pó de Porco, também a thumb do nosso último vídeo. A Alfa já está aí com propaganda nos LEDs do Brasileirão, então vocês vão ver bastante a Alfa aí pelos campos do Brasil, aparecendo nos LEDs, aparecendo ali no pylon ali do lado do gramado. Então a Alfa veio para ficar, tá investiu no Pó de Porco, tá investindo no Campeonato Brasileiro. Então, se você quer uma casa de responsa, é com a Alfa. Falando de odds, né? Corinthians joga em casa contra o Vasco da Gama, pagando 1,69 para o Corinthians. Minha tendência aqui é Vasco da Gama, tá? Não para vitória no jogo, mas eu entraria aqui, que eu acho que paga um valor alto, 1,42 para um handicap de 2 gols do Vasco, ou seja, se o Corinthians ganhar por qualquer 1 gol de diferença, a aposta é ganha, tá? Então eu acho que o Vasco aqui vai dificultar para o Corinthians, que teve um jogo de meio de semana aí pífio, né? Estreando com derrota na Sula Miranda. Eita, nós! Então eu vou de Vascão. Vascão aqui, Vascão 2, handicap de 2 para o Vascão, ou Vasco com empate. Vasco com empate é mais sofrido, né? Por jogar fora de casa. E o Vasco também não tem lá aqueles times, mas eu acho que um handicap de 2 do Vasco pode funcionar aqui, tá bom? Como eu falei na análise do Cartola, acho que a odd de 1,47 do Botafogo ganhando contra o Juventude em casa é uma boa, tá? Não é tão alta, então talvez colocar ela numa múltipla. Enfim, mas é um confronto aí que tá no meu radar. Vitória e Flamengo, cara, 1,90 para o Flamengo, com o time que tem, com o elenco que tem, é uma odd alta. Então, tá no radar, coloca aí para ficar de olho nela. E claro, Sport e Palmeiras também é uma odd alta, 1,87 para o Verdão ganhar lá na Ilha do Retiro. Então, também é uma odd alta. Para mim, esses são os 4 confrontos principais que eu ficaria de olho, tá bom? Eu vou falar minha múltipla aqui para vocês. Minha múltipla da última rodada não bateu, né? Eu acabei falando aí Atlético empate, Atlético perdeu para o Grêmio. Eu falei São Paulo empate e até São Paulo seco, né? O São Paulo acabou empatando com o Sport. Palmeiras um empate, essa aí bateu também, né? Mas acabou que minha múltiplazinha, meu bingão da rodada passada não bateu. Então a gente vai somando isso aí para entender ao longo prazo como vai isso. E para quem gosta bastante mesmo, assim, não é mais esportivamente, mas faz com frequência, né? Lembre sempre de criar sua banca, dividir a banca, o valor depositado por unidades, né? Para você conseguir aí ter uma gestão e fazer as apostas no longo prazo com responsabilidade, beleza? Bom, minha múltipla da rodada vai vitória do Palmeiras, vitória do Flamengo, vitória do Botafogo, Fluminense ou empate. Não tinha falado desse jogo, mas acho que o Flu vem com energia nova aí com o Renato Gaúcho, então dá para pegar um Fluminense ou um empate aí nesse jogo, tá bom? E eu vou deixar fora, apesar de eu ter falado aí, porque eu gosto muito, mas eu vou deixar fora aí na múltipla o resultado do Corinthians com o Vasco, tá bom? Então, minha múltipla meu bingão ficou com a odd 6,37, é uma boa odd, é uma ótima odd, na verdade. Claro que tem 3 vitórias, né? Sendo que 2 delas são fora de casa, mas são times favoritos, times de ponta de tabela, times com elenco forte. Então, vamos nessa. Tá dito, tá falado! Tamo junto, se inscreve aí no canal, comente se vocês estão gostando desse novo quadro, se vocês curtiram as odds, se vocês têm outros jogos que vocês acreditam que sejam mais interessantes para as odds desse final de semana. O que vocês estão achando, como que vocês foram, quais foram as pontuações que vocês tiveram no Cartola. Compartilha, fala comigo, esse quadro aqui está começando a ser feito gravado, mas a ideia é também fazer entradas ao vivo aí, na medida do possível, para a gente criar uma resenha e ter mais informação ao vivo aí para a gente trocar e tirar as dúvidas e debater sobre as análises, tá bom? Então é isso, tá falado. Vamos avante por 3 pontos importantes lá na Ilha do Retiro, para a gente grudar naquele pelotão de frente e melhorar aí a fase do ano, que abril seja verde. Tamo junto, avante palestra, Seguros Porco, bom final de semana. Valeu!